Olá pessoal, hoje vamos tratar de 3 ocorrências recentes relacionadas à morte de 3 teístas, 2 em Camarões e 1 na Ilha Sentinela do Norte, pois é muito provável que vejamos alguns apologistas tentarem usar essas mortes em sofismas para promover suas crenças não corroboradas. Deixo links na descrição com as reportagens sobre cada um dos casos. Será que a mentalidade de proselitistas mudou em 500 anos? Vamos ver? Nos 2 casos de Camarões, as mortes foram provocadas por conflitos entre as forças do governo e as forças separatistas. Estes simplesmente estavam no lugar errado e no momento errado. Um destes era um padre católico e um outro um missionário batista. Eles não foram alvos de qualquer tipo de perseguição religiosa. E a crítica que eu tenho a fazer aqui é ao missionário batista por ter levado a família com ele para uma zona em conflito. Se estes desejaram arriscar suas vidas em nome das suas crenças não corroboradas, é uma decisão deles. Mas não se leva crianças para uma zona em conflito. Esse tipo de risco é uma consequência direta de se substituir bom senso por dogma religioso. E como qualquer pessoa com um mínimo de capacidade de raciocínio lógico poderia prever, fé não imuniza ninguém a balas ou flechas. Agora vamos passar para o caso mais sério, e veremos ele com mais detalhes do que esses 2 casos anteriores, que eu mencionei apenas para o caso de alguns de vocês tentarem fazer pesquisa e encontrarem os casos errados, ou muito provavelmente teístas vão querer misturar tudo, enfim, assim deixamos tudo claro, mas esse caso em específico é o motivo do vídeo. Eu me refiro a ele como mais sério, pois é onde o maior dano poderia ser causado pelas ações do missionário e familiares deste. Mas antes de falarmos do caso, eu preciso explicar um pouco sobre a situação do povo envolvido e do local. Vamos a um breve histórico sobre a Ilha Sentinela do Norte. Esta é uma parte do arquipélago de Andamão, na Baía de Bengala, no Oceano Índico. Esta ilha é lar de um grupo indígena que recebeu o nome de Sentineleses. Não temos a menor ideia de como eles se chamam, pois praticamente não houve nenhum contato deste com estrangeiros. Eles são a população humana mais isolada do mundo. Descreverei brevemente a seguir a história dos contatos conhecidos e registrados entre essa tribo e a civilização. Os sentineleses são hostis com qualquer tentativa que entendam como de invasão do seu território ou de ameaça a eles. Mas temos registro de alguns contatos pacíficos com um antropólogo indiano, cujo nome não vou nem me atrever a tentar pronunciar, mas vocês podem ver na reportagem do The Guardian. A abreviação do primeiro nome é TN e o sobrenome eu acredito que seja pronunciado como Pandit, ou seja, TN Pandit. E se ainda assim errei a pronúncia, o que é muito provável, eu peço desculpas. Se alguém souber como pronunciar os nomes, por favor me avise. Isso vai acontecer de novo com o nome de um outro antropólogo, se eu não me engano. Enfim, e vou me pedir desculpa em cada caso, mas, mais uma vez, se alguém souber como pronunciar, por favor me avise, pois eu não tenho a menor ideia. Mas voltando à questão, este antropólogo, o TN Pandit, chegou à ilha pela primeira vez em 1967 e só conseguiu ter um contato com esse povo em 1991. Segundo este antropólogo, os sentineleses podem ter motivos para se manter isolados e demonstrar hostilidade contra forasteiros. Hostilidade essa que eles provavelmente herdaram de seus antepassados. Segundo Claire Anderson, historiadora e professora na Universidade de Leicester, eu pronunciei o nome da universidade como se fosse um nome britânico, pois essa é a impressão que eu tenho, mas se não for o caso, me desculpem. O antigo Império Britânico manteve a prática de sequestrar nativos para mostrar os benefícios da civilização por semanas e depois enviar os sobreviventes de volta. Esse tipo de prática foi adotado por todo lugar onde o Império Britânico esteve, incluindo as Américas. Sabemos que isso ocorreu com os sentineleses pelos registros deixados pelo comandante inglês Maurice Vidal Portman em 1880, onde este sequestrou 2 idosos e 4 crianças que não conseguiram fugir. Segundo os mesmos registros do comandante Portman,
Os idosos adoeceram rapidamente e morreram. As 4 crianças foram retornadas com presentes à comunidade. E o próprio comandante Portman registrou que o contato dos sentineleses com os forasteiros trouxe apenas sofrimento a eles. Agora vamos a outro nome indiano e eu provavelmente vou massacrar o mesmo, então me desculpem. P.C. Joshi, outro antropólogo da Universidade de Delhi, diz que as lutas e bombardeios ocorridos durante a Segunda Guerra Mundial na região pode ter causado impacto nestes nativos, o que não é de se admirar. Estamos falando de uma tribo que não teve contato nenhum com a civilização, com a nossa tecnologia, e de repente está sendo assaltada pelos sons de bombardeios. Dá para imaginar o que pode ter se passado na cabeça dessas pessoas. O governo da Índia, por décadas, tentou estabelecer contato pacífico com o presente, mas abandonou a prática, pois outra tentativa similar com outro povo do mesmo arquipélago mostrou-se danosa. Me refiro à tribo Jawara. Mais uma vez, eu não tenho a menor ideia se essa é a pronúncia correta. Essa é a minha tentativa. Se eu errei, por favor, me desculpem. Se alguém souber a pronúncia correta, me avise. Levando às diversas mortes entre os Jawara. A população foi quase dizimada por doenças como o sarampo. Desde então, o governo da Índia decidiu deixar que estes povos vivam suas vidas e procura respeitar o território dos mesmos. Isso se mantém nos últimos 20 e poucos anos. Então chegamos ao caso propriamente dito do missionário cristão determinado em exterminar a cultura e provavelmente o povo sentinelese. Este pagou propina a pescadores para que o levassem até a ilha. E quando falo propina aqui, me refiro a pagamento por serviço ilícito. Faço essa clarificação, pois em Portugal o termo propina pode ser usado para pagamento de mensalidade escolar. Mas como brasileiro, eu faço uso do termo que fazemos aqui no Brasil, que é o que eu acabei de explicar. Então me desculpem quem já está familiarizado com esse uso, mas potencialmente algumas pessoas não estão. Vocês podem conferir os dois usos como corretos em dicionários. A atitude desse missionário cristão está em claro desrespeito à lei indiana, que proíbe tal contato. E não apenas isso, este cristão claramente e intencionalmente ignora o que a biologia e a história nos ensinam sobre contato entre dois povos. Outro exemplo do potencial desastroso para contato entre povos é a colonização das Américas, que dizimou tribos pelo contato com doenças até então desconhecidas por estes nativos. E estamos falando de uma situação potencialmente ainda mais letal, pois hoje qualquer pessoa que vá até lá pode não só estar carregando micro-organismos que os europeus da época da colonização tinham contato, mas diversos outros micro-organismos. Então o risco é ainda maior, pois hoje a nossa população, excluindo esses povos que não têm contato, viaja muito mais, então o risco de transmissão é muito maior. Esse missionário, ele saiu dos Estados Unidos, se eu não me engano, sim, dos Estados Unidos, viajou para a Índia, então ele pode estar carregando patógenos desde os Estados Unidos por todo o percurso dele até a Índia, para então ir até a ilha Sentinela do Norte. Este foi morto a flechadas pelos nativos e teve seu corpo deixado na praia, onde foi avistado pelos pescadores. Mas vocês acham que a história acaba aqui? Não, pois agora a mãe deste quer que se envie um grupo para a ilha, pois ela acredita que o filho está vivo, mesmo depois dele ter sido alvejado por o que os relatos contam, 26 flechadas. Qual a evidência que ela tem para isso? A crença dela. Ou seja, não basta termos a primeira tentativa irracional que terminou de forma brutal, agora temos uma mulher que deseja uma segunda tentativa que no mínimo custaria mais vidas do grupo de resgate e potencialmente poderia vir a espalhar doenças pela população da ilha, custando a vida de
aproximadamente 100 pessoas. Mas, felizmente, um antropólogo ligado ao governo americano já declarou ao The Guardian que não há planos para ir se buscar o corpo. Vamos dar uma olhada na lógica apologista cristã. Fazer apologia barata, de crença não corroborada, ao custo da destruição de uma cultura e potencialmente a vida dos nativos parece um preço baixo. Afinal, se eles morrerem cristãos, vão para o paraíso, não é? Ou seja, o que temos aqui é um cristão repetindo os mesmos erros de 500 anos atrás pela mesma razão. É até estranho usar a palavra razão nesse caso, mas enfim. Então pergunto a vocês, quem é o vilão da história? Os nativos com arcos e flechas ou o criminoso fanático com a Bíblia e patógenos? Em termos de como a situação terminou, é bom ver que o povo nativo venceu essa disputa. Mas sinceramente, em termos de vitórias de povos nativos contra missionários, a minha favorita ainda é a dos Piranhãs, uma tribo brasileira. Pois o missionário cristão que tentou converter eles voltou para casa ateu e cético, pois os Piranhãs não acreditam em nada invisível. Mas para esse povo, dado o isolamento, essa não era uma alternativa. Qualquer contato deles conosco pode representar a morte deles. E eles já experimentaram isso no passado. Então, essa foi a solução que eles encontraram para se preservar. Com isso, encerro esse vídeo, como sempre, com vida longa e próspera. O psicético adverte: ceticismo faz bem à saúde. As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal, deixe seu joinha no vídeo e na página de Facebook. Se desejar, sinta-se livre para compartilhar o vídeo. Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações do mesmo. Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. A página de Facebook do canal é a forma mais rápida de receber uma resposta minha a qualquer pergunta ou sugestão. Vida longa e próspera!